Vivemos um tempo realmente muito estranho. Vivemos um tempo onde o ativismo das pessoas acaba respingando nas instituições que elas supostamente representam, deveriam defender e fortalecer. Observemos alguns aspectos do cenário mundial. A França dominada por radicais islâmicos. A pedofilia vista como algo normal. A morte sistemática de cristãos na China e em outras partes do mundo por levarem o Evangelho. E no caso da China, a decisão do PCC de reescrever a Bíblia, inclusive indicando que a mulher adúltera foi morta por Jesus. Olha o absurdo. Nós temos muitas coisas. A perseguição ao povo da Mongólia. Nós temos o caos institucional na Argentina. Nós temos uma narcoditadura na Venezuela, expulsando pessoas, matando, causando assassinatos em massa, denunciados inclusive pela ONU. A perseguição dos cristãos em Cuba, a falta de liberdade na Coreia, a ambição da China em terminar com qualquer esperança de liberdade em Hong Kong. E a gente vai andando. Incêndios na Argentina, incêndios nos Estados Unidos, incêndios em Portugal e vários outros países da Europa, e assim seguimos. Mas para o Papa, para o Bergoglio, só a Amazônia é importante. Fiéis católicos na Alemanha reclamando da falta de padres. Situações que vão no mundo todo, levando a um quadro de preocupação. Temos o avanço, nem mais tão silencioso, da legalização do aborto, hipocritamente chamado de interrupção da gravidez. Todas estas coisas vão acontecendo. Perda acelerada de fiéis, ataques sexuais de imigrantes contra mulheres alemãs, corrupção dentro da igreja. Há estudos indicando que em torno de 2033 haverá no Brasil um mesmo número de evangélicos e de católicos. Nós temos um quadro complexo envolvendo a Igreja Católica e o seu líder supremo, o Papa Bergoglio, só se preocupa com o incêndio da Amazônia. Só a Amazônia interessa para ele, num ativismo político que causa revolta entre os católicos. Hoje os católicos começam a agir e a reagir contra esse ativismo do Papa argentino. Esse olhar eletivo e seletivo que esquece o sofrimento do povo de Deus pelo mundo todo em troca do seu apoio, do seu silenciamento para um aspecto da sua afinidade ideológica pessoal. Ninguém é obrigado a seguir nenhuma religião, mas é obrigado sim a respeitar todas aquelas que professam o amor ao próximo, mas o professam de modo efetivo, sem hipocrisia. Conheço muitos católicos aqui no Brasil que estão por aqui, saturados do ativismo de padres, de bispos que usam a estrutura da Igreja Católica, que deve ser defendida por todos, não só pelos católicos, porque a instituição Igreja Católica, ela é
Hoje, uma instituição ameaçada por dentro pelo ativismo de padres, bispos e agora sabe-se até pelo Papa. Então é preciso repensar esse momento que nós vivemos, onde de um lado há uma cegueira absurda do Papa em relação a esses assuntos, ao mundo real. E ele só tem olhos, ele só tem atenção, ele só tem preocupação com os interesses ideológicos e que são parte da sua militância pastoral. Aqui no Brasil, volto a dizer, os católicos se rebelam contra o ativismo político da Igreja. Os fiéis católicos não aceitam mais ver os púlpitos das igrejas serem transformados em parlatório político. A defesa do Evangelho, ela começa a ser reforçada dentro da Igreja Católica a partir dos fiéis. E talvez o divisor de águas tenha sido aquele documento lançado por um grupo de bispos da CNBB, quase todos eles bispos aposentados, e que condenavam e atacavam o presidente Bolsonaro. A imensa maioria dos católicos é a favor de Bolsonaro, por uma razão muito simples, porque Bolsonaro é a favor da vida, porque Bolsonaro é a favor da liberdade religiosa, porque Bolsonaro é a favor da liberdade de culto. E as pessoas sabem que estes grupos de esquerda, as pessoas sabem que esse ativismo esquerdista da Igreja Católica, de alguns segmentos da Igreja Católica, é extremamente perigoso para a própria Igreja. Basta observar que nos países onde eles chegam ao poder, a primeira coisa que eles procuram controlar e proibir é a Igreja, ali para e passo com a imprensa. E se nós temos jornalistas estúpidos ao ponto de defenderem ideologias comunistas e esquerdistas, nós também temos padres, bispos, leigos, conselheiros que se esmeram em defender uma ideologia que quer destruir o cristianismo, subverter os valores, os pilares do cristianismo para enfraquecê-lo. Recentemente surgiu a notícia, nunca desmentida, de que na nova versão que o PCC chinês fez da Bíblia, Jesus mata a mulher adúltera. É a célebre passagem do Atire a Primeira Pedra. E o Bergoglio, no seu afã de manter uma política de aproximação com a China, vai aceitando tudo. O problema é que ele não sabe que se ele tudo aceita, os fiéis a isso não toleram e não assinam embaixo. O processo político e a politização excessiva da estrutura da Igreja Católica é muito complexo e é muito preocupante, porque acaba respingando, porque acaba comprometendo, porque acaba colocando em xeque o papel da Igreja Católica enquanto instituição, e essa deve ser defendida, volto a dizer, não só pelos católicos, mas por todos os cristãos. Eu fico preocupado, mas entendo também esse amor do Papa pela floresta. Afinal de contas, é lá na Amazônia que estão tantas e tantas ONGs, tantas e tantas instituições que seguramente não estão preocupadas nem com a floresta nem com os povos, mas com aquilo que tem no subsolo e também por conta da biodiversidade. É um momento muito complexo e que nós devemos observar com muita atenção e com muito cuidado.
eu temo muito que a ação perniciosa do Papa acabe por comprometer irremediavelmente a instituição Igreja Católica. E isso não é bom não apenas para os católicos, e volto a dizer, para os cristãos de todo o mundo. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.